E por ordem judicial, o Senado vai investigar as ações do governo federal durante a pandemia. A informação completa chega agora de Brasília com o Levi Guimarães. O Senado vai instalar a CPI da Covid-19. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ordenou que a comissão seja instalada, atendendo a uma ação apresentada pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, do Cidadania. Na decisão, Barroso afirmou que, segundo a Constituição, as CPIs devem ser instaladas sempre que atenderem aos pré-requisitos regimentais, como o número mínimo de assinaturas e a indicação de um fato determinado a ser apurado. Barroso aponta que não cabe à presidência da Casa Legislativa omitir ou analisar a conveniência política do momento. A contragosto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que vai instalar o colegiado. Ele admite que o pedido de instalação atende aos requisitos básicos, mas acredita que, no atual momento do país, é necessário um julgamento político sobre a criação de uma CPI. Vai ser um ponto fora da curva. E, para além de um ponto fora da curva, pode ser o coroamento do insucesso nacional do enfrentamento à pandemia. Como é que se pretende apurar o passado se nós não conseguimos definir o nosso presente e o nosso futuro com ações concretas? Portanto, além dos requisitos da pandemia, da CPI, da pandemia, há hoje no Brasil a necessidade de um juízo de conveniência e de oportunidade sobre CPI. O ministro Barroso também justifica o despacho pela piora no quadro da pandemia. Ele destaca a urgência na apuração de fatos que podem ter agravado os efeitos da Covid-19 e completa dizendo que a crise sanitária em questão se encontra atualmente em seu pior momento. Rodrigo Pacheco mostrou ceticismo com relação a efeitos práticos da CPI. Não se queira acreditar que a CPI vai poder substituir o papel do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Controladoria Geral da União. Não fará esse papel. A CPI poderá sim ser um papel de antecipação de discussão político-eleitoral de 2022, de palanque político, que é absolutamente inapropriado para esse momento da nação. O presidente do Senado também pontuou o fato de todos os trabalhos na casa, neste momento, acontecerem de forma virtual. Segundo Pacheco, a CPI, depois de instalada, vai ser o único órgão do Congresso a funcionar de maneira presencial. Uma comissão que exige a presença física para exame de prova, para elaboração de laudos periciais, exame de documentos, inquirição de pessoas, incomunicabilidade de testemunhas. São requisitos de uma CPI que exige que a CPI seja presencial. Faremos funcionar o único órgão presencial no Senado Federal. A determinação de Barroso dividiu opiniões entre os senadores. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, considera inoportuna a medida que compromete os esforços para garantir atendimento aos casos graves e acelerar a vacinação. O senador Carlos Viana, do PSD, classificou como um completo desrespeito entre os poderes da República. O senador Alessandro Vieira celebrou a decisão de Barroso, mas lamentou que fosse necessário recorrer ao STF. É lamentável que seja necessário buscar no judiciário para que o Senado cumpra a sua missão e seu presidente instale a CPI, que é essencial para corrigir erros, identificar culpados e colocar o Brasil no rumo certo no combate à pandemia da Covid. O objetivo da CPI é apurar eventuais ações e omissões do governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Uma vez instalada, ela tem um período específico de funcionamento e pode convocar autoridades para prestar depoimento. Ao todo, 31 senadores assinaram o pedido de criação, 4 a mais do que o mínimo necessário. Mas o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, vinha relutando em autorizar a instalação. De Brasília, Levi Guimarães.